Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 2 e hoje vamos trabalhar com função modular. Na videoaula de hoje, vamos definir uma função modular e em seguida vamos trabalhar com o seu gráfico. Então vamos lá. Chama-se função modular a função f de R em R que associa cada número real x ao seu módulo, ou seja, ao seu valor absoluto, né? Isto é, f é definida pela lei f de x é igual a módulo de x. Utilizando o conceito de módulo de um número real, a função modular pode ser assim definida. Então, se f de x é igual a módulo de x, e essa daqui é a definição de módulo de x, temos que f de x será igual a x se x é maior ou igual a zero. F de x será igual a menos x se x é menor que zero. Então, temos que ficar atento a essa definição. Gráfico. Vamos ver como trabalhar com o gráfico da função modular. Lembrando que a nossa função modular é uma função de duas sentenças, e nós já estudamos isso na primeira parte da nossa primeira videoaula, né? Então, nós temos uma função com duas sentenças. Para construir o gráfico da função modular, procedemos assim. Então, o primeiro passo é construir o gráfico da função f de x igual a x. Lembrando que nós vamos considerar apenas a parte da função em que o x é maior ou igual a zero. Beleza? Então, a nossa função f de x igual a x, ou y igual a x, né, é a nossa função identidade, e nós vamos considerar apenas valor dessa função quando x é maior ou igual a zero. Beleza? Segundo passo, construir o gráfico da função f de x igual a menos x. Mas nós vamos só considerar a parte em que x é menor que zero. Então, nós temos a nossa função, né? A nossa função afim decrescente, ela passa aqui na origem, y igual a menos x, né? E nós vamos considerar valores dessa função somente quando o x é menor que zero. E atenção, né? Na primeira parte, nós temos que o x é maior ou igual a zero. Bolinha fechada. Na segunda parte, temos que o x é menor que zero. Então, aqui a bolinha aberta. Terceiro passo, reunir os dois gráficos anteriores. Então, aqui apenas juntamos, né, os dois gráficos. Então, essa figura 3 aqui, esse gráfico 3, é o gráfico da nossa função f de x, ou seja, da nossa função modular. Uma observação. Observe que o conjunto imagem de f será dado por y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a zero. Pois, para todos os valores de x real que pegarmos, vamos ter que o módulo de x é maior ou igual a zero. Então, temos que ficar atento em relação à imagem do gráfico também, tá? Outros gráficos. Número 1. A partir do gráfico da função f, dada por y igual a módulo de x, podemos construir o gráfico de outras funções definidas por uma lei do tipo y igual a módulo de x mais k, em que k pertence aos reais. Então, nós vamos construir primeiro o gráfico de uma função do tipo, né? Vamos pegar um exemplo, e depois vamos ver que vai ter um jeito mais fácil de esboçar esse gráfico utilizando apenas a função y igual a módulo de x. Então, vamos começar. Considere aqui, por exemplo, a função g de R em R, definida por g de x é igual a módulo de x mais 1. Então, nós temos duas situações, né? Usando a definição de módulo, temos que, quando x é maior ou igual a zero, o módulo de x é x. E a nossa função g de x, no caso, vai ser igual a x mais 1. Então, vamos esboçar o gráfico da g de x aqui, nesse caso, né, de x mais 1. Nós temos aqui uma função afim, crescente, a raiz aqui é menos 1, raiz menos 1, e ela passa em y no valor igual a 1. Aí, nós queremos apenas os valores dessa função quando x é maior ou igual a zero. Ou seja, quando x é maior ou igual a zero, nós temos o valor da nossa função g. Lembrando que o x é maior ou igual a zero, então a bolinha aqui tem que ser o quê? Fechada. Segundo passo. Se o x é menor que zero, então o módulo de x é menos x, por definição, né, pessoal? E g de x vai ser igual, então, a menos x mais 1. Então, essa é uma função afim decrescente. A raiz é 1 e ela passa aqui em y também no valor igual a 1.
Só que eu quero o valor dessa função somente quando x é menor que zero. Então, quando x é menor que zero, eu tenho os valores da nossa função. A terceira etapa é juntar essas duas funções, né? Fazer reunião aqui. Então, nós temos o gráfico da nossa função g de x igual a módulo de x mais 1. Vocês podem sempre usar a definição de módulo para construir o gráfico, beleza? Vamos ver uma segunda forma para representar este gráfico. Aqui eu repeti os gráficos, né, do exemplo anterior e quero fazer uma observação. A função y igual a módulo de x mais 1, o gráfico está aqui, corresponde ao gráfico da função modular y igual a módulo de x deslocado verticalmente uma unidade para cima. A esse deslocamento damos o nome de translação vertical. Então vamos ver o gráfico aqui de baixo. Nós temos de azul mais escuro a nossa função y igual a módulo de x. Beleza. Observe que aqui eu somei mais uma unidade. Então, eu tive uma translação vertical de uma unidade. Se por acaso eu tivesse y igual a módulo de x mais 2, nós teríamos uma translação vertical de 2 unidades. E assim por diante. Professor, e se eu tivesse menos 1? Porque aqui, esse k pode ser qualquer valor real, né? Se eu tivesse menos 1, seria uma deslocação vertical para baixo de uma unidade. Se fosse menos 3, uma deslocação vertical de 3 unidades para baixo. E assim por diante. Então, apareceu y igual a módulo de x mais um valor real. Vocês vão fazer o deslocamento quantas unidades tiver para esse valor aqui de k, correto? Então, esse é um formato mais rápido para fazer o esboço da nossa função y igual a módulo de x mais k. Vamos ver outros exemplos. Segundo, a partir do gráfico da função dada por y igual a módulo de x, podemos construir o gráfico de outras funções definidas por uma lei do tipo y igual a módulo de x mais k, em que k é um valor real qualquer. Ok, vamos pegar um exemplo. Consideremos, por exemplo, a função f de r em r definida por f de x é igual a módulo de x menos 2. Então, o nosso valor do k aqui é o menos 2. Assim, nós temos, usando a definição de módulo, né, nós temos o que? Olha, módulo de x menos 2 vai ser o x menos 2 se x menos 2 é maior ou igual a zero. Então, lembrando novamente, né, pessoal? A definição de módulo, você vai pegar tudo aqui dentro, vai repetir se tudo que está lá dentro for maior ou igual a zero. Agora, você vai, na segunda condição aqui, você faz o que? Na definição de módulo, perdão, né? Você vai pegar tudo que está aqui dentro e colocar um menos na frente, se tudo que está aqui dentro for menor que zero. Então, foi o que foi feito, né? Olha, temos que a nossa função módulo de x menos 2 é igual a x menos 2 se x menos 2 é maior ou igual a zero. Né? Se a parte que está aqui dentro é maior ou igual a zero. Isto é, passo o menos 2 para lá, se o x for maior ou igual a 2, temos essa função, olha, x menos 2. Agora, o módulo de x menos 2 vai ser menos x mais 2 se o que está lá dentro for negativo, ou seja, se isso for menor que zero. Isto é, passo o menos 2 para o outro lado, quando x for menor que 2. Então, quando x é menor que 2, nós temos essa função. Aí procedemos assim, né? Vamos ter uma função de duas sentenças. O primeiro passo, construir o gráfico da função y igual a x menos 2. Mas só consideraremos a parte em que x é maior ou igual a 2. Beleza. Então, nós temos uma função afim, a raiz aqui é 2, e ela passa em y no menos 2. Só que nós vamos considerar valores dessa função somente quando x é maior ou igual a 2. Então, essa parte aqui em laranja. Segundo passo, construir o gráfico da função y igual a menos x mais 2. Então, essa é uma função afim decrescente, a raiz é 2, e ela passa aqui em y no valor igual a 2. Só que eu só vou considerar valores dessa função quando x é menor que 2. Observe que é apenas x menor que 2, então eu não posso considerar o x igual a 2, bolinha aberta. Então, são esses valores da função quando x é menor que 2. Terceiro passo, reunir os dois gráficos. Então, nós temos aqui o gráfico da nossa função f de x igual a módulo de x menos 2. Vamos para uma observação deste gráfico.
Aqui eu repeti o gráfico, né, da nossa função y igual a módulo de x menos 2. E note que o gráfico obtido na figura 3 corresponde ao gráfico da função modular y igual a módulo de x, transladado na horizontal 2 unidades para a direita. Então é isso, pessoal. Você tem aqui, de azul mais claro, a nossa função y igual a módulo de x, e de azul mais escuro, a função que acabamos de encontrar, y igual a módulo de x menos 2. Observe que transladamos 2 unidades horizontal para a direita. Se tivesse aqui x menos 5, então a gente ia transladar 5 unidades para a direita, horizontalmente. Agora, e se tivesse x mais 2? Se fosse x mais 2, a translação aqui ia ser 2 unidades para a esquerda, e assim por diante, tá? Pessoal, então nós acabamos de construir o gráfico de algumas funções modulares. Aqui eu coloquei 2 exercícios para vocês treinarem, tá? O material utilizado foi o livro Fundamentos de Matemática Elementar, Conjuntos e Funções, volume 1, do GeoCiesi, e Matemática, Ciências e Aplicações, Ensino Médio, volume 1, onde utilizamos as definições, exemplos e os exercícios propostos. Um grande abraço e até a próxima videoaula.